Alô pessoal, vamos então para a nossa aula de geografia, aqui é o professor Russo. Então, na turma 201, módulo 11, vamos então para o processo de urbanização. Estamos na sua página 232 para que você possa acompanhar aí na sua apostila. No módulo 11, o processo de urbanização, vamos abordar o modo de ocupação do espaço, o que é o habitat rural e urbano, municípios brasileiros e a classificação das cidades. Esse capítulo ele é bastante conceitual. Vamos lá então. Urbanização, né? Crescimento das cidades associado ao êxodo rural. Olha só, temos aqui uma belíssima imagem do Rio de Janeiro, com uma parte da cidade vivendo na planície, que é a maior parte da busca por grandes empreendimentos, e uma outra porção que busca então áreas alternativas próximas à cidade, porque os transportes estão colapsados para levar pessoas de grandes distâncias do interior até as cidades. Temos então aqui a clássica área urbana, então aqui as submoradias ou então as chamadas favelas. O que é um habitat? Um habitat está relacionado ao lugar, o ambiente físico em que um organismo vive e onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção, companheiros para a reprodução. Ou seja, é o lugar, um habitat de uma cidade é onde essa cidade está localizada. Então, habitat rural, relativo ao modo de ocupação do solo do espaço rural. Como é que o espaço rural foi ocupado? Habitat rural. O habitat urbano é relativo às cidades, enquanto o rural é como foi feita a ocupação no campo. O habitat urbano é relativo às cidades. A atividade predominante são no setor econômico, secundário e terciário, enquanto o habitat rural trabalha basicamente no setor primário, agricultura, pecuária e extração. O habitat urbano está basicamente focado na atividade de indústria e de serviços de saúde, educacionais, comerciais, ou seja, setor terciário, serviços. Atualmente, nenhuma sociedade é inteiramente rural. Nós não temos, então, basicamente, um habitat somente rural ou urbano, pois o campo e a cidade não estão em oposição e cada vez mais se relacionam. As cidades estão cada vez mais ligadas ao campo. O campo está cada vez mais dependente das cidades. Gradualmente, a sociedade está se tornando mais urbana. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, 84% da população é urbana e cada vez menos rural. Isso acontece no mundo inteiro. Fazendas isoladas se tornam primeiro aldeias. Então, existe uma terra isolada, começa a haver uma pequena ocupação, torna-se vilas, torna-se depois cidades comerciais, grandes cidades e, finalmente, então, cidades-mãe, com toda uma infraestrutura gigante, ou seja, metrópoles. O habitat rural pode ser organizado em disperso. Como assim? Ele é característico das zonas rurais onde as habitações se espalham em grandes espaços. Existe uma área no campo e aí então as moradias, elas acontecem então de forma espaçada, sem uma organização prévia. O habitat rural ordenado. Um elemento orienta essa dispersão. Como assim? Um rio. Existe um rio no lugar. Ou então uma linha ferroviária, ou uma estrada, ou então o litoral. E a partir então desses pontos é que começa a haver a ocupação. Então é o mais frequente dessas paisagens rurais brasileiras, o habitat rural ordenado. Como o Brasil tem muitos rios, então é o que mais orienta, né? O que mais ordena
a ocupação do campo. Desordenado é quando não há um elemento que oriente a dispersão. Então, as casas no campo, as aglomerações estão dispersas sem um elemento que o ordena. E aglomerado, as moradias no meio rural estão próximas uma das outras, ocorrendo relação de vizinhança entre as habitações, que por sua vez estão relativamente próximas às áreas de cultivo ou de paisagem. Então, aglomerado, então as habitações estão próximas uma à outra, desordenada, ordenada ou então dispersa. No Brasil, as aglomerações urbanas, o habitat urbano está mais levado à ordenação através de, por exemplo, rios. O habitat aglomerado apresenta 3 modalidades. Então, aglomerações ou são nucleados, quando correspondem às áreas ocupadas por grandes fazendas. Existem grandes fazendas no campo, nas quais os trabalhadores habitam a sede, formando o habitat aglomerado. Produção de cana-de-açúcar, por exemplo, no Nordeste, onde a população se aglomera em um ponto da fazenda e de lá, então, parte para fazer os trabalhos. Então, habitat aglomerado pode ser também povoado. Estão presentes em quase todo o país, predominando nas áreas de pequenas propriedades rurais. Então, aqui nós temos nucleados, com grandes fazendas, ou povoados, com propriedades rurais pequenas. Ou então, a forma de colônia. Geralmente são estabelecidas pelos grupos imigrantes, frequentes nos estados do sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, com destaque para a região vinícola do Rio Grande do Sul. O habitat urbano, o que é uma cidade? É um organismo materialmente fechado, que se define no espaço pelo alto grau de relação entre seus habitantes. Ou seja, cidade onde tem um aglomerado de pessoas. Então, existe um alto grau de relação entre seus habitantes, ou seja, tem uma grande densidade demográfica, pelas suas relações com o espaço, pela independência das suas atividades em relação ao solo onde está localizada. A cidade faz trabalho basicamente voltado, então, para o setor secundário e terciário, ou seja, as atividades são independentes do solo. A cidade trata-se de um aglomerado humano, né, variando em número e na sua relação com o espaço, sua área. O Brasil tem, hoje, 5.570 cidades, ou seja, 5.570 municípios, portanto, nós temos 5.570 prefeitos que organizam essa parte urbana. Então, a partir da lei de 1938, foi considerada cidade toda a sede de município. Então, cidade, não importando o tamanho da população, nem sua extensão econômica. Cidade é quando existe uma sede, existe uma prefeitura, existem vereadores. Isso é uma cidade, não importa o tamanho. O município é uma sociedade capaz de autogovernar e autoadministrar os serviços que lhes são peculiares. O município é quando se une em uma área, tanto uma zona rural como zona urbana. A zona rural e a zona urbana, elas então se interrelacionam e a urbana é onde possui o prefeito, é onde possui a parte administrativa. Isso compõe então o município e o Brasil tem 5.540 municípios. Classificação das cidades quanto à origem. As cidades podem ser espontâneas ou naturais, que surgiram naturalmente a partir da expansão de antigos habitats aglomerados nas diversas fases do desenvolvimento da economia brasileira. Então, cidades espontâneas, simplesmente elas surgiram. Foi surgindo aglomerado, e esse aglomerado, então, foi acontecendo e deu as cidades espontâneas ou naturais. Por exemplo, feitorias. Cabo Frio, por exemplo,
onde surgiram as primeiras povoações, os primeiros núcleos no Brasil, onde se fazia coisas, onde tinha ferramentas, feitorias. Uma cidade quanto à defesa, uma cidade de fortificação, Fortaleza, no Ceará. Manaus começou como uma fortificação para defender contra os ataques dos inimigos ingleses na época, espanhóis, franceses. Quanto missão religiosa, surgiu uma cidade com intenção religiosa. São Paulo, por exemplo, Guarapari, no Espírito Santo. Mineração Ouro Preto, né? Onde surgiu então uma aglomeração para fins de mineração. Também nós temos aí Sabará, Mariana. Entroncamento ferroviário. Surgiu uma aglomeração ao redor de um entroncamento ferroviário. Bauru, Mairinque, em São Paulo. Ou então núcleo de colonização. Londrina, Maringá, Blumenau, Joinville, onde surgiu um núcleo de colonização e dali passou a crescer então esse núcleo urbano. Então, cidades quanto à origem, ou pode ser feitoria, ou defesa, missão religiosa, mineração, entroncamento ferroviário, núcleo de colonização e outros. Sofreram planejamento. Cidades planejadas, então, ou artificiais. Cidades criadas a partir de um plano, tipo Brasília. Primeiro Brasília foi desenhada no papel, depois Brasília foi construída e depois veio núcleos de moradia. Teresina, no Piauí, Aracaju, Ceará, Belo Horizonte, Goiânia. Brasília é a mais destacada, a mais conhecida, surgida em 1960 no governo de Juscelino Kubitschek. Vários condomínios fechados. Então, constrói-se residenciais fechados em uma mesma área de 1 milhão de metros quadrados, ou seja, uma área bastante grande, fora das grandes cidades. Em volta delas estão concentradas lojas de conveniência, escolas, hospitais, prédios com salas para escritórios e um amplo sistema de segurança. Cidades, então, aglomerações fechadas. Esse é o conceito das Aid Cities, que surgiram na década de 50 e 60 nos Estados Unidos, e prevêem áreas planejadas no entorno das grandes cidades. Então, tem uma grande cidade. Essa grande cidade torna-se bastante complicada de se morar, pelo excesso de pessoas. Então, afastado da cidade, surge um aglomerado planejado, com condomínios fechados, com toda uma infraestrutura. Isso surge, então, a partir da década de 50. Quanto à classificação das cidades, quanto ao sítio, a área urbana. O sítio urbano é a área em que o aglomerado está assentado. Onde é que essa área da cidade está assentada? É o assoalho da cidade. Então, se fala de sítio urbano, é onde a cidade está. Assim temos acrópole, ou então uma cidade de colina, geralmente com objetivos defensivos. Salvador, na Bahia, surgiu como um local defensivo num ponto mais elevado. São Paulo, Rio de Janeiro, ponto defensivo, onde nós temos uma acrópole. O núcleo da cidade está num ponto elevado. Uma cidade de planície, por exemplo, Manaus, em Amazonas, que hoje em dia existe os maiores casos, grandes casos de Covid, o sistema já entrou em colapso, né? Belém, no Pará, Santarém, áreas de planícies. Planalto, Brasília, está no Planalto Central, Cuiabá, Mato Grosso. Áreas de elevação de montanhas, Ouro Preto, Campos do Jordão. E áreas insulares, por exemplo, Florianópolis, surgiu em uma localidade insular. Mas também temos São Luís do Maranhão, também temos Vitória, também temos Santos, em São Paulo, e Guarujá, no São Paulo. Então, planície, planalto, montanha, ou então ilhas insulares.
Quanto à posição geográfica, a situação da cidade em relação aos elementos do meio físico, que eles são próximas, explica a sua evolução e permite a seguinte classificação. Então, quanto à posição geográfica, pode ser uma cidade fluvial, ou seja, em um rio. Juazeiro, Manaus. Manaus possui lá, então, o rio Amazonas, na verdade, Porto Alegre, que existe ali, então, toda a entrada para a Laguna dos Patos, Cuiabá, Pirapora, Corumbá. Marítima, então, é a posição geográfica em que se encontra. Próximo a um rio, próximo ao mar, Rio de Janeiro, por exemplo, Salvador, Natal, Santos, Paranaguá. Litorânea, que não banhada pelo mar, Cubatão e Itabuna, ou seja, ela não está no lado do mar, é uma cidade que está no litoral, por exemplo. Interiorana, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru, exemplo de interioranas. E quanto à função urbana, atividade básica a qual se origina seu produto interno bruto. O que a cidade faz economicamente? Pode ser uma cidade comercial, São Paulo, uma cidade com grande comércio. Campina Grande, Caruaru, Feira de Santana. Ou então industrial, pode ser então comércio ou indústria. Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Cubatão, Santo André, cidades então importantes, centros industriais. A função urbana é o que ele está tendo como potencial econômico. Pode ser religiosa também, Aparecida, Tambaú, Bom Jesus da Lapa. Estação de saúde, Campos do Jordão, Serra Negra, São Paulo, Águas de Lindóia. Turística, histórica, Ouro Preto, cidade que vai fazer uma atração turística muito grande, Olinda, em Pernambuco. Turística balneária, por exemplo, Guarujá, em São Paulo, Torres, Camboriú, que recebe muita visitação turística, Cabo Frio, Guarapari. Ou militar estratégica, Resende, função militar. Então, ela é uma área bastante importante na questão da defesa nacional. Então, pessoal, falamos sobre o módulo 11. Ele é um capítulo um tanto curto, mas de grande relevância para a gente. Então, ele é basicamente conceitual. Ótimos estudos para vocês e nos vemos na nossa próxima aula. É isso aí.